Amar é como respirar. A respiração é importante para o corpo físico, assim como o amor é importante para a alma. Sem a respiração, o corpo morre, e sem o amor, a alma morre. É com essa belíssima frase que eu abro o programa de hoje. Seja bem-vindo a mais um programa Ponto e Vírgula Alta Dimensão. Um programa que foi feito para você, que é jovem, que gosta de diversos temas relacionados à nossa sociedade. Já sabe que pode nos acompanhar através do canal 36 da TV Cabo Angola, pacote DSTV, e também pelo nosso canal no YouTube, e pode dar a sua sugestão através do nosso WhatsApp, que vai passar agora no rodapé do seu televisor. E para entrar no tema de hoje, eu tenho como convidado ele que é um jovem. Mas antes de apresentar o meu convidado, deixa aqui dizer o tema: o papel da juventude na sociedade. Durante muitos e muitos anos, tem uma certa ideia associada aos jovens, de que eles não fazem parte de ações sociais e nem de contribuem em ações políticas. Então, nós temos aqui como convidado um jovem analista, professor universitário, poeta, escritor. Seja bem-vindo ao Ponto e Vírgula Alta Dimensão, Oswaldo Angola. Muito obrigado, amiga Andreia, pela apresentação que fez, apesar de que não sei se somos de facto tudo isso que disse. Não, né? mas Nós procuramos sempre ser humanos, né? Independentemente de qual seja o adjetivo que as pessoas nos atribuem, nós devemos ser apenas humanos, né? Analista, escritor, bom. Mas pronto, vamos aceitar porque estamos no seu programa, não vamos criar aqui pontos e vírgulas. O que queremos mesmo é propiciar uma alta dimensão ao programa de hoje, porque julgamos que o tema é interessante. Muito. Falar sobre o papel da juventude na sociedade remete-nos claramente a uma reflexão sobre como estamos, onde saímos e para onde vamos, porque a juventude é de facto a força motriz de qualquer sociedade. Então, exato. E são sempre... jovens. Sim, uma conversa super descontraída entre dois jovens. Mais responsabilidade ainda, né? Sim, claro. Uma conversa claro. entre jovens, mas eu vou tentar sempre procurar entender que essa conversa no final acaba com um café, porque gosto de café. Somos dois, eu também gosto de café. Gosto de café. E a essa hora também, então, top. Fica esse compromisso de, no final do programa, tomarmos um café, porque a juventude precisa de energia e o café... E o Tomé também precisa de energia. O Tomé é o nosso cameraman, ok? Ele também precisa de um bocadinho de energia para aprimorar aqui o espírito. Pronto. Jovem, ok? Eu queria chamar doutor, mas acho melhor colocar aqui o jovem, por causa do tema. O que é ser jovem hoje na nossa sociedade? Bom, é ser tudo menos irresponsável. Sim, é ser tudo menos ser irresponsável. E eu explico o porquê desta afirmação. Se compreendermos o próprio ciclo da vida, né, onde vamos ver que o homem nasce, cresce e morre, a juventude é de facto a fase mais difícil desse próprio ciclo da vida, ou seja, é na fase do crescimento, da maturação, onde nós vamos então procurar entender o que é ser jovem. Por isso que eu disse, é ser tudo menos irresponsável, menos imprudente. Tem a ver com a idade? Ser jovem tem a ver com a idade ou tem a ver com a maturidade? São duas abordagens que têm um esclarecimento científico, na verdade, porque vamos partir da própria mitologia grega. Né? A própria mitologia grega considera a juventude como a fase da mocidade, né? A fase da saída da imaturidade para a maturidade. Bom, isso é a mitologia grega e do latim provém a sua origem, né? A juventude em latim significa juventude, né? E a própria história antiga diz que a atribuição da designação de jovem, juventude, foi dada a uma deusa, né? A uma deusa pelo facto da sua própria dinâmica, por ser de facto alguém muito altruísta
e julgamos que aqui nós podemos fazer esse enquadramento da própria mitologia e, se calhar, uma abordagem muito mais antiga. Mas vamos para a compreensão científica que se impõe sobre o entendimento da juventude. É que, se olharmos do ponto de vista sociológico, nós vamos compreender que ser jovem é, de facto, ser parte da responsabilidade dos problemas que as sociedades enfrentam. Mas, do ponto de vista psicológico, vamos encontrar uma outra definição, vamos encontrar uma outra versão do ser jovem, né? Vamos ver que ser jovem não tem muito a ver com o fator sociojurídico, na verdade é o fator sociojurídico, né, que caracteriza a juventude, tendo em conta a própria faixa etária. E aqui o debate torna-se interessante porque as idades são sempre diferenciadas, tendo em conta o contexto, mas o que a própria realidade angolana nos impõe é que a juventude é a fase que sai dos 18 aos 35 anos. Isso é a visão socio-jurídica, mas a visão psicológica ou psicossociológica julgo ser mais interessante porque vai nos dizer que ser jovem é de facto tentar controlar a sua saúde mental. Exato. E o que é que nós estamos aqui a chamar de saúde mental? É a própria capacidade da juventude refletir, analisar e transformar, né? Porque é a própria transformação que vai então apresentar o perfil da juventude. Julgo que essas duas distinções se impõem, tanto a própria versão psicossociológica, que vai dizer que a juventude não tem a ver com a idade, mas sim com a própria sanidade mental, como também a própria versão sociojurídica, que respeitamos, que vai dizer que a juventude, bom, não é de facto a sanidade mental, não é de facto o que pensamos, porque a juventude tem alguns requisitos que normalmente partem dos 18 aos 35. Isso é que depois nós começamos a ver aqui adultos com comportamentos de crianças e crianças com comportamentos de adultos. Evidentemente. Mas a própria abordagem sociojurídica é também interessante, porque a própria fase da juventude impõe consigo certas exigências, certas obrigações e certa energia, porque a juventude, na abordagem etária, tende a ser inconsequente. Também temos que respeitar esse lado, né? A questão da inconsequencialidade dos atos, porque é inconformada, né? É inconformada, e a juventude deve de facto ser inconformada, e esse inconformismo vai então levá-los a tomarem ações inconsequentes, mas que acabam sempre tendo efeito na própria dinâmica da sociedade. Eu disse, é um ser pensante, um jovem pensante, ok? Agora, aproveitando essa onda sobre a separação, né, da juventude no lado psicossocial e psicojurídico, sim. Ok? No ponto de vista do Dr. Osvaldo. Eu sabia que ia acontecer isso. Bom, ficamos pelo nome, né? Okay. Pelo Osvaldo Ngola. Sabe por que eu não consigo chamar Osvaldo Ngola? Acho que a pessoa lá de casa não percebe. Porque ele foi meu professor. Foi meu professor de Geografia Política, foi meu professor de Direito Internacional público. Sim, público. Então, por isso é que eu não consigo chamar de... Se calhar a convivência é o hábito. Sim, mas bom, se não conseguires me chamar de jovem, bom, vou me sentir velho, né? E se eu me sentir velho, praticamente tenho que mudar a minha abordagem. Tenho que ter uma abordagem do senhor, vai falar com muita cautela, muita... Não. Mas não. Pronto, Nós somos dinâmicos. Intenção, né? Não é essa então, intenção. qual é a sua análise sobre a juventude atual, principalmente a juventude angolana? Bom, juventude atual. Vamos aqui trazer dados, né? Os dados nos ajudam sempre a analisar. Primeiro é que temos que perceber que no contexto mundial a maior parte da população é jovem. Né? No contexto africano, cerca de 75%, se não estou em erro agora, são jovens.
No contexto angolano, segundo os dados do próprio Instituto Nacional de Estatística, a maior parte da população são jovens. Ou seja, falar da juventude no contexto em que são inseridos é de facto olhar para os desafios, né, que enfrentam diariamente, e os desafios tendem a ser diferentes. Eu não posso olhar para a juventude africana tentando fazer uma análise comparativa com a juventude americana ou com a juventude europeia, porque são realidades completamente diferentes. Estamos em fases completamente, ou em etapas completamente diferentes, mas temos que ter a capacidade de olhar para a nossa realidade e encontrar soluções no sentido de nos superarmos. A juventude africana hoje me parece que é uma juventude muito sofrida, né? É uma juventude muito sofrida e ao mesmo tempo muito batalhadora. E isso deve-se claramente à própria filosofia bantu. Né? A própria filosofia bantu diz que os jovens africanos são por si só homens resistentes. Né? E julgo que essa filosofia vem dando sempre esse ar de esperança à própria juventude, de não desistência, porque a realidade africana é de facto caótica e muito difícil para qualquer jovem sonhador, qualquer jovem que pretende mudar a sua realidade. E nós somos jovens, nós passamos por essas dificuldades diariamente. Então, diariamente nós passamos por essas dificuldades e sabemos muito bem o quão difícil é ser jovem na realidade africana e também na realidade angolana. É muito difícil ser jovem na realidade angolana, temos que admitir isso, porque a juventude hoje debate-se com problemas básicos. Estou a falar desde o problema da formação, desde o problema do acesso ao emprego, e para a juventude com a idade de constituição de lar, o problema da habitação. Ou seja, são problemas que são básicos, primordiais, essenciais, já ultrapassados por outras realidades, mas nós em Angola não nos debatemos com estes problemas. São problemas estruturais, né? Porque se você não tem um acompanhamento de base, quando você chega a uma certa altura, com certeza depois começas a jogar, como não tem emprego, né? Começas a jogar não te irrites, sentar nas maratonas, porque não há emprego, não há educação. Não, mas também não podemos olhar nesse aspecto como um aspecto negativo, né? O facto da juventude jogar não te irrite não significa que a juventude está de facto perdida, né? Claro, se compreendermos este jogo como uma diversão, né, como uma forma de entretenimento, mas não como a principal ocupação da juventude. Claramente, se jogar na anterrite for a principal ocupação da juventude, então é claramente que devemos estar preocupados. As maratonas, a própria fase da juventude impõe. Nós não podemos restringir a juventude de ir às festas, de viver um momento, de desafiarem-se, né? Agora, temos claramente que fazer o apelo à juventude, e somos todos jovens. Eu não quero que as pessoas compreendam como se tivesse aqui um dono da verdade, um santo. Não, eu não sou isso e estou longe de o ser. Mas eu julgo que a juventude tem que procurar sempre moderar. Tem sempre que procurar moderar, agir com responsabilidade, ponderar. Sim. Porque o que é que acontece? Se falharmos na juventude, nós temos que aceitar as consequências na fase adulta. Sim, porque o que é que acontece? Oswaldo Angola. O que é que acontece? O país, ou em si, a sociedade em si, enfrenta tantas dificuldades que eu vejo a maior parte dos jovens, agora intitularam "Vamos só viver, vais gostar". Vamos só viver, vamos aproveitar a vida. E a forma que essas pessoas aproveitam a vida envolve álcool, envolve sexo e muitas outras coisas. Então as pessoas acabam, principalmente os mais velhos, acabam associando os jovens, no geral, a essas práticas. A juventude tem que fazer sexo. A juventude tem que fazer sexo. Tá? A juventude, claramente, que pode beber.
né, pode consumir álcool, mas vou sempre recuar na ideia da ponderação, da moderação. Não podemos claramente nos deixar levar por esses aforismos, por essas frases populares, que até são interessantes, né? Porque vamos só viver. Dá-nos a sensação de que a juventude compreendeu algo que eu tanto gosto, que é a questão da liberdade. Mas, olha, eu vou aqui dizer, cada um é livre de fazer as suas escolhas. Porém, também é prisioneiro das mesmas. Claro. Então, se você for fazer alguma coisa, tens de ter em mente que há consequências. Claro. E tens de fazer com responsabilidade e consciência das consequências. Então, eu aconselho... Façam só depois do casamento, é melhor. Sim, não façam de forma desregrada, né? Sim, dentro do casamento. E aqui uma abordagem também interessante. O Brasil hoje está muito avançado nas investigações, nas publicações sobre temas voltados para a juventude, que é o facto de temos necessariamente que separar a juventude tendo em conta a sua própria socialização. Exato. E se olharmos para a juventude cristã ou a juventude que professa uma determinada confissão religiosa, essas juventudes são guiadas por um instrumento que é a Bíblia. E para essa juventude o apelo é que de facto façam só depois do casamento, porque senão estarão a atropelar um dos instrumentos mais importantes que vocês, claramente nós, né, vou incluir também, temos, que é a própria Bíblia, né? Exato. Osvaldo Angola, nós não vamos ficar por aqui, vamos para um curto e rápido intervalo. Voltaremos na segunda parte com um assunto muito bom, então não saia daí. Se você quer acompanhar, quer saber do que se trata, volta conosco na segunda parte. Voltamos já. Estamos de volta na segunda parte do nosso programa Ponto e Vírgula Alta Dimensão. Já sabe que os assuntos aqui não terminam, por isso aqui é um ponto e vírgula, que tem sequência para a vida toda. Vamos continuar a falar da juventude a vida toda e diversos outros temas. E nós hoje estamos a falar sobre o papel da juventude na sociedade. E como convidado eu tenho Osvaldo Angola. Outra vez, né? Estamos aqui para enfrentar esse desafio da segunda parte. Vamos ver o que, que nos interessa abordar de acordo ao roteiro do programa, né? Exato. Quem não acompanhou a primeira parte perdeu, porque o doutor que não gosta de ser chamado de doutor, prefere ser chamado de jovem. O jovem Osvaldo Angola falou um bocadinho sobre o que é ser jovem, qual é o papel da juventude na sociedade. E o doutor falou sobre a questão África, né? Que o jovem africano enfrenta diversas tribulações, diversas dificuldades, diferente de um jovem, por exemplo, dos Estados Unidos. Okay? São realidades completamente diferentes. Então, queria saber, doutor, jovem Osvaldo Angola, sim,
Qual é o impacto da cultura na juventude? Qual é a influência que a cultura tem para a juventude? Bom, a minha reflexão sobre a cultura sempre é feita no sentido de criticar uma visão ocidental. E essa visão é do Hegel. Né? Ok. Na sua reflexão sobre o próprio continente africano, Hegel diz que o povo africano, a África, é um povo sem cultura, ou seja, o povo africano é um povo sem cultura. Chocante, né? Chocante. Próprio do Hegel. Mostra de facto um desconhecimento sobre a própria história do mundo, porque se há um continente com muitos valores culturais, é o continente africano. Sim. Né? E a África em si só é um mosaico multicultural, né? Existem aspectos culturais muito interessantes que, infelizmente, por conta do próprio processo da globalização e tendo em conta a construção da personalidade do africano, que o mais velho Kamabaia, por acaso, na sua obra fala muito, né, que é a questão do renascimento da personalidade africana. E trago aqui essa obra do mais velho Kamabaia, que é para fazer uma analogia com o facto de que bons valores africanos foram deixados de lado e temos que renascer ou fazer renascer a personalidade africana se queremos tornar a África cada vez mais forte. Bom, a influência da cultura na vida da juventude. Eu costumo dizer que nós somos, no fundo, o que vimos e o que ouvimos. Né? O que vimos e o que vimos torna praticamente o nosso cotidiano. E qual é o conceito mais simples e objetivo da cultura que se pode apresentar? É que a cultura, de facto, é a nossa prática constante, né? É a nossa prática constante. E aqui devemos trazer dois aspectos que eu julgo interessante, que fortalecem o próprio debate sobre a cultura, que é a questão da identidade. Identidade. Somos africanos, temos um conjunto de valores muito bons, muito ricos, mas parece que na entrada do século XX, a passagem para o século XXI, a própria identidade africana começou a ficar beliscada. Tudo por conta das próprias influências da dinâmica internacional, a própria globalização, o próprio processo de industrialização que vai trazer aqui um aspecto que também precisa ser discutido, que é, de facto, considerar as pessoas em duas vertentes, né? Os que produzem e os que consomem. Ou seja, estamos aqui a dizer que nós, enquanto africanos, dentro dessa analogia, somos os consumidores. Consumimos de tudo pouco, de todas as partes. Somos os que consomem, né? E consumimos, de facto, aspectos de outras culturas que acabam beliscando a própria essência da cultura africana. E aí a dificuldade, então, da construção da própria identidade africana. Bom, mas ainda há tempo, né? Ainda há tempo, julgo eu, para que comecemos, então, a reestruturar, comecemos a repensar a África, tendo em conta a própria visão dos pais das independências, tendo em conta a própria visão pan-africanista, ou seja, precisamos conceber a África como um todo, não a África como partes influenciadas por terceiros, né? O que torna dizer, mais complicado. Exato, eu gosto muito de dizer, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não mudo as minhas circunstâncias, eu não mudo a mim mesma. Então, eu considero o jovem como um ser transformador na sociedade.
jovem é a força. Eu vou trazer aqui a Bíblia também. A Bíblia diz, jovens, eu vos escolhi porque vós sois fortes. Então, a juventude representa isso. A juventude africana representa a força. Então, doutor, jovens. Bom, Pronto. eu vou deixar... doutor, é melhor deixar só eu vou deixá-la ficar à vontade. Yeah. Eu vou deixá-la ficar à vontade. As pessoas lá em casa, claramente, que irão perceber que as designações ou as adjetivações pouco nos interessam, né? Sim, pouco sim. nos interessa, mas como está no programa, o programa é seu, então chama-me como quiser, menos corrupto, né? Pronto, doutor. Como eu estava a dizer, falando sobre o jovem, o papel da juventude na sociedade, o jovem africano tem recebido ferramentas da própria África para poder ser um papel fundamental, transformador da sociedade, porque nós temos muitas limitações. É visível isso. A juventude realmente tem muitas limitações em quase todos os cantos da África. Então, como é que o doutor associa juventude, governação, juventude, política, juventude e o lado social? Bom, se eu tivesse que ser prático e radicalista, até mesmo pessimista, eu diria tudo mal. Sim, eu diria tudo mal. Okay. As organizações em África quase que não funcionam. E se as organizações não funcionam, significa que a própria concepção de política estruturante dificilmente tem impacto na vida das pessoas. E se não existem projetos estruturantes, as pessoas são o que bem a realidade lhes oferece. Por isso é que nós vamos ver algo muito triste, né? Muito triste que acontece com os nossos irmãos da África Ocidental, da África Ocidental, da África Central, África Ocidental, África Central e a África Oriental. Não, Austral nem tanto, falo mais dos nossos irmãos do Sudão, do Mali, que recorrentemente nós ouvimos as histórias do mar Mediterrâneo, ou seja, fazem tudo que é para chegarem à Europa à procura das melhores condições, das melhores condições de vida. Isso é penoso. Por quê? Porque as pessoas praticamente, em função do que vivem em África, sentem-se desesperadas. Exato. E acabam percorrendo ou correndo risco muito duros, né? Que é atravessar um mar, atravessar um oceano. Capaz de perder a vida aí. De qualquer forma, para chegar à Europa à procura das melhores condições de vida, isso nos mostra de facto que a África precisa ser repensada. Os governos precisam ser repensados. Exato. Angola, questão Angola. Hoje eu consigo ver uma maior abrangência, né, no que toca a jovens pensantes. Hoje eu consigo ver muitos jovens com pensamentos de mudança social e eu acho isso muito bom. Mas, na prática, dizem que nós é que fizemos a nossa sorte. Sim. Nós é que devemos ir atrás e fazer as mudanças. E eu também acredito nisso, que há ações que não vamos esperar do governo. Nós mesmos é que precisamos fazer. Sim. Já que alguém não está fazendo, nós devemos fazer pelo menos a nossa parte. Um bocadinho daqui, um bocadinho dali, construímos alguma coisa. Sim, mas agora, doutor, olhando para a juventude angolana e olhando para a governação angolana, é perigoso. Eu sou suspeito para falar sobre isso. Para falar sobre isto, mas claramente que enquanto alguém que se interessa em estudar ou em compreender a própria realidade angolana,
Bom, tenho que me desafiar a apresentar aqui a minha própria visão sobre a juventude angolana e as instituições políticas, não é? Tem nos dado força, tem nos dado ferramentas para trabalhar em prol da sociedade ou tem vetado as nossas ideias? Bom, nós não podemos desassociar de forma brusca a juventude angolana da própria juventude africana. Sim, Né? sim, Enfrentamos sim. quase todos as mesmas dificuldades. Exato. Hoje, a nível do continente africano, existem muitos jovens com ideias brilhantes. E, infelizmente, qual é o principal problema? É que estamos mesmo quase também numa situação difícil de perder os poucos jovens pensantes, os poucos jovens transformadores, porque as coisas tendem a tornar-se cada vez mais difícil. As oportunidades são evidentes, mas muito pouquíssimas. E hoje a própria realidade angolana, eu digo principalmente a realidade política, tende a destruir a concepção social do Estado angolano. Porque é inconcebível, por tudo o que Angola já passou, hoje caracterizarmos a juventude angolana como intolerante. Caracterizarmos a juventude angolana como intolerante, incapaz de compreender as diferenças e viver dentro dela ou viver com ela. Porque hoje somos praticamente conotados por lado A ou lado B. Isso é péssimo, não ajuda em nada, porque a juventude deve antes construir dois sentimentos. Primeiro é o sentimento nacionalista, De ou pertença. seja, a juventude tem que enquadrar os seus interesses debaixo dos interesses nacionais. Exato. Ok? E isso pouco se vê na própria realidade angolana. Bom, é uma crítica que se faz, né? E as pessoas normalmente que criticam, que têm essa visão um bocadinho mais cautelosa nas abordagens, tendem a ser vistas como as menos apropriadas para conseguirem as oportunidades, não é verdade? Mas eu estou, de facto, livre e disponível para falar de tudo, não tenho receio de nada. Eu sei como é que o doutor funciona. Brincar, né? Doutor, assim, muito rápido, porque nós estamos bem na nossa reta final. Tá aqui, o realizador está aqui a me puxar para terminar. Doutor, fazendo uma comparação da geração passada e da geração atual, houve evolução? Houve mudanças? Houve crescimento? Ou somos simplesmente um reflexo da geração passada? Bom, pertencemos em tempos diferentes. A comparação por si só já é quase que impossível, né? Porque os desafios são outros. Né? Os desafios são outros. Os nossos mais velhos, felizmente, conseguiram vencer os seus desafios. Qual era o desafio? Era tornar Angola um Estado, era tornar Angola independente e conseguiram. Infelizmente, lá bem no final, onde as coisas deviam ser consertadas, né, houve um deslize e acabamos entrando num período menos bom da nossa história angolana. Mas o objetivo essencial, que é a proclamação da independência, tornar Angola independente, tornar o povo angolano livre, conseguiu. E qual é o desafio da juventude angolana hoje? É claramente o desenvolvimento, né? É claramente o desenvolvimento. Mas, para desenvolver, precisamos aqui mencionar 3 aspectos. As instituições precisam ouvir mais os jovens. Abrir-se mais para os jovens. Precisam ouvir mais os jovens. As políticas estão a ser criadas, têm sido, de facto, apresentadas, mas as políticas devem ser, de facto, construída tendo em conta o essencial, a prioridade, porque me parece que temos problemas em estabelecer prioridade, porque a juventude angolana tem 3 problemas fundamentais, que é a questão da formação, que é a questão do emprego e a questão da habitação. Se queremos desenvolver, nós temos que apostar na formação da juventude. Sim. Se queremos
dar às pessoas maior comodidade, se queremos fazer com que as pessoas tenham um bem-estar, nós temos que claramente abrir o setor empresarial. E aqui há uma questão, muito rapidamente para terminar, que se diz, o jovem angolano hoje tem um pensamento muito institucionalista. A juventude angolana não tem pensamento institucionalista. É que as políticas para a própria abertura do mercado de emprego precisam ser melhor construídas no sentido de permitir que cada indivíduo, cada cidadão angolano, independentemente de qual seja a sua filiação política, tenha de facto a oportunidade de apresentar o seu projeto para o bem-estar desse país. Acho que é mais importante. Ai, que bom. O doutor falou sobre a educação. É muito importante que nós comecemos a investir no capital humano. Sim. Porque se queremos transformação social, se queremos uma mudança, é necessário que se invista no capital humano, no homem. Sim. Porque por mais riqueza que nós tivermos, riquezas naturais, por mais, digamos que... Sim, porque acho que a África o que tem é isso, né? Riquezas naturais. Mas, e a questão da formação traz aqui um elemento interessante que muito se debate. Bom, a juventude hoje compreende que Angola é um estado rico. Não, Angola não é um estado rico, Angola é um estado potencialmente rico. Sim. Ou seja, nós temos condições de sermos um estado rico, porque os recursos temos, mas só que esses recursos precisam ser transformados. Então são dois conceitos completamente diferentes. Exato. Que se impõem. Nós podemos ter um potencial rico, mas se não tivermos inteligência, se não tivermos humanidade, amor ao próximo, solidariedade, porque eu acredito que a África vai se desenvolver assim, amor ao próximo, solidariedade, deixar de lado o vício pelo poder e vários outros aspectos, nós seremos um continente desenvolvido, nós seremos então um país desenvolvido. Doutor, de uma forma assim bem geral e bem rápida, qual é o papel da juventude na sociedade? O papel fundamental da juventude? Primeiro, vamos trazer aqui 3 aspectos para concluirmos. Qual é o papel da juventude na sociedade? Sim. Primeiro, a juventude tem o papel de compreender os fenómenos e entregar-se a eles. Esse é o primeiro papel da juventude. Segundo, a juventude tem o papel de criticar. Sim. A juventude precisa criticar. Porque se concebermos uma juventude que aceita tudo, claramente que aí algo está mal. A juventude tem que criticar, porque a juventude forma-se, a juventude compreende hoje e o futuro. E ou seja, um terceiro fator que a juventude deve, de facto, ter é justamente enquadrar-se no conceito que eu digo de juventude global. Ou seja, o que é a juventude global deve ter? Primeiro, deve ter o domínio da língua, deve ter a capacidade de mobilidade, deve encarar outras realidades como uma realidade de oportunidade. Não a oportunidade de instalar-se, mas como oportunidade de olhar para os aspectos importantes e trazer para a própria realidade angolana. Exato. E isso, claramente, que nos leva a um fator, né, que é a fuga da juventude das suas zonas de origem. Esse é o risco que a África foge, que a África corre, né? Que os jovens hoje tendem a olharem para outras realidades mais desenvolvidas como a solução, porque as coisas aqui são de facto muito difíceis, né? Muito difíceis. Doutor, gostei muito de estar aqui, uma conversa muito descontraída, muito aberta. Gostaria de agradecer por nos ter recebido e espero que o senhor esteja aqui no ponto e vírgula alta dimensão mais vezes. Nós aqui agradecemos, é sempre interessante. Eu costumo dizer que estar em programas que têm um teor muito jovial é de facto desafiante e é quase que um ato de loucura vir falar sobre o papel da juventude na sociedade. Mas pronto, como também gostamos de ser loucos, aceitamos o desafio, estamos aqui e estamos claramente abertos para os próximos convites. Loucura nisso. Muito obrigada mesmo, doutor, por isso. Eu quem agradeço e desejo de facto sucesso no trabalho que faz, desejo sucesso para o vosso programa e que continuam a inspirar. A juventude deve inspirar também.
Muito obrigada. Ok. Chegamos ao final do nosso programa. Olha, como eu disse, até é o próprio nome do programa, ponto e vírgula. Os nossos temas aqui não param, não terminam por aqui. Então é necessário que você, jovem, vá atrás. De tudo o que foi dito aqui, vá atrás. Informe-se, eduque-se, ok? E só assim, então, conseguiremos construir aquilo que tanto almejamos. Eu agora vou dar os meus beijinhos, porque tenho aqui umas pessoas que eu preciso agradecer, ok? Quero agradecer ao Herman Mackenzie, Sônia Antônio, Selma dos Santos, ao Josimar Francisco. Beijinhos a vocês, obrigada pelas contribuições e eu estou aqui para vocês, assim como vocês estão aí para mim. E também gostaria de agradecer aos meus queridos telespectadores. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho. Já sabe que pode acompanhar o programa na TV Cabo, canal 36, ok? Tem de comprar o pacote DSTV, não adianta comprar outro porque não vai assistir. Tem que ser mesmo DSTV. E também no YouTube e nosso número do WhatsApp que vai passar agora no rodapé do seu televisor. E poderá deixar as suas mensagens, as suas sugestões e as suas críticas, ok? Espero que vocês tenham gostado do programa, porque eu aqui gostei. E lembre-se sempre, seja feliz, faça alguém feliz e seja um alta dimensão. Até o próximo programa.